O objetivo desta unidade é conhecer o plano salvador de Deus, realizado em Cristo Jesus e revelado aos homens. Contexto histórico-social do Novo Testamento. Situação política. Desde o ano 63 a.C., a Palestina fazia parte do Império Romano. Na segunda metade do século I d.C., a escalada de revoltas independentistas teve como resposta o cerco de Jerusalém e a destruição do seu templo, com a consequente submissão definitiva de todos os territórios da província chamada Judeia. Personagens políticas mais importantes do Novo Testamento. Herodes o Grande. Rei de Israel, durante o seu governo, engrandeceu o território até aos limites de David. Grande construtor, pelo seu despotismo e pela sua colaboração com Roma, foi sempre mal visto pelos judeus. Antes da sua morte, repartiu o reino entre os 3 filhos, Filipe, Antípes e Arquelau. Os procuradores romanos, em nome de Roma, administravam a Judeia, a Samaria e a Idumeia, depois do desterro de Arquelau. Viviam em Cesareia Marítima, descendo a Jerusalém durante as festas. Pôncio Pilatos. Dos procuradores, os evangelhos recordam Pilatos, uma figura mesquinha de político. O seu mandato caracterizou-se por contínuas provocações e pela entrada do exército romano em Jerusalém, mas rapidamente caiu em desgraça. Em 36, foi deposto por Vitélio, legado na Síria e enviado a Roma para se defender. Calígula condenou-o ao desterro ou ao suicídio. Herodes Agripa. O seu reino estendeu-se tanto como o do seu avô Herodes o Grande. Dependeu sempre de Roma, embora tenha fingido que respeitava a lei de Moisés. Perseguiu os cristãos, mandou matar à espada Tiago Maior, irmão de João, e encarcerou Pedro. Morreu de repente em Cesareia, castigado por Deus. As sublevações. As 2 grandes sublevações foram uma resposta às provocações dos romanos. Ambas tiveram uma conclusão trágica para o povo judeu, que foi expulso de Jerusalém em 135. Situação socio-religiosa. Socialmente, há grandes diferenças entre uma minoria acentuada e poderosa, herodianos e alto clero, e os pobres, que eram muitos, mendigos, doentes, etc. No meio estão os que subsistem mais ou menos dignamente com o seu trabalho, artesãos, publicanos, etc. Religiosamente, neste século distinguem-se 2 etapas divididas pelo ano 70 d.C., data da destruição do templo. Antes convivem diferentes tendências e movimentos religiosos. Escribas, fariseus, saduceus, essênios, etc. Depois, acontece uma concentração da maioria deles à volta do grupo dos escribas e fariseus, que procuram na lei o ponto de encontro que antes lhes era dado pelo templo. O Sinédrio é a Suprema Assembleia Administrativa e Judicial de Israel. Constava de 71 membros que pertenciam aos grupos de sacerdotes, aos escribas e aos anciãos. A sua cabeça é o sumo sacerdote, que é escolhido pelo procurador romano. A classe média vive somente em Jerusalém, formada pelos comerciantes, pelos artesãos, pelos donos de pousada e pelo baixo clero. As classes populares correspondem aos pequenos proprietários, artesãos, cultivadores, tecelões, pescadores, pastores, operários, jornaleiros. Os pobres são numerosos.
Os fariseus formam o grupo religioso mais importante em número e influência. Estão unidos em grupos e praticam uma observância escrupulosa da Torá. O seu lugar de atuação é a sinagoga. Os saduceus ocupam um lugar-chave no Sinédrio, o sumo sacerdócio. Fiéis colaboradores dos romanos defendiam a situação. Os zelotas, localizados na Galileia, manifestam uma atitude intriguista e violenta. Os essênios são uma comunidade de caráter monástico, formada por gente simples que espera a manifestação do Messias. Batistas são movimentos caracterizados pelo batismo, como a expressão de purificação, sinal de libertação e de salvação. Primeiras comunidades cristãs. O cristianismo começou com Jesus na Galileia, quando João pregava um batismo de conversão, remetendo sempre para Jesus aqueles primeiros discípulos. Os começos de Jesus estão ligados a um movimento de cariz popular e escatológico, quer dizer, esperava a chegada iminente do fim do mundo. A sua atividade caracterizava-se pelos sinais portentosos que o acreditavam como enviado de Deus, cheio do Espírito Santo. Jesus congregou à sua volta um grupo de discípulos para que o acompanhassem e continuassem a sua missão. Por fim, a sua morte e ressurreição, o momento culminante de toda a sua vida, o testemunho inequívoco de que em Jesus Deus tinha manifestado o seu poder, é o conteúdo fundamental da boa notícia que eles pregavam. A expansão do cristianismo. O impulso fundamental dos primeiros discípulos nascia desta experiência. Jesus estava vivo depois da sua morte. Eles viram e dão testemunho disso. Impelidos pelo Espírito Santo e movidos pela perseguição, anunciam esta boa notícia que se vai estendendo. Primeiro em Jerusalém, depois na Judeia e na Samaria e até aos confins do mundo. Pouco a pouco, graças à atividade incansável e entusiasta destes primeiros cristãos, vão nascendo comunidades, não somente na Palestina, mas também em todo o Império. Paulo, os seus colaboradores e as comunidades que fundaram são um bom exemplo disso. Esta expansão foi relativamente rápida e pôs os primeiros cristãos diante de três questões. Ao abrir-se às outras culturas e sair do âmbito do judaísmo, tiveram de se interrogar sobre se o cristianismo seria mais do que uma seita judaica. O seu resultado foi a abertura a todos os povos e o nascimento de variadas formas de viver a fé em Jesus que se refletem nos escritos do Novo Testamento. Nesta expansão, o cristianismo passou de um movimento rural e itinerante para um movimento urbano e estável, o que o obrigou a fazer numerosas adaptações. Finalmente, ao estender-se e ampliar-se o número dos crentes, estes sentiram a necessidade de uma certa organização. O livro dos Atos reflete esta preocupação no papel tão importante que concede ao grupo dos 12. São eles quem confirma e supervisiona o nascimento das novas comunidades e o seu modelo de vida. A vida no seio das comunidades. Nos primeiros capítulos dos Atos, há 3 resumos de como era a vida no seio das comunidades cristãs. Ao lê-los, poderá parecer que nelas era tudo fácil e harmonioso,
Mas também há textos que falam de conflitos e de tensões que vêm tanto de fora como de dentro. Perseguições, divisões. A vida daqueles primeiros cristãos não foi isenta de dificuldades. Contudo, o que lemos nestes resumos dos Atos é fundamentalmente verdade. Segundo Atos capítulo 2, versículo 42, as primeiras comunidades cristãs desenvolviam-se através de anúncio cristão, é o que faz Pedro no seu discurso, catequese, escuta assídua dos ensinamentos dos apóstolos, comunhão de vida e de bens, tinham tudo em comum, celebração, sobretudo a oração e a Eucaristia. É evidente que também os cristãos tinham a sua quota parte na vida pública, com o trabalho, a política, as relações sociais, etc. O anúncio do Evangelho. Os primeiros missionários cristãos dirigiam-se em primeiro lugar às sinagogas, onde geralmente encontravam oposição. Depois dirigiam-se aos não-judeus. Os que criam formavam as comunidades cristãs, que depois eram visitadas e animadas por quem as tinha fundado. O conteúdo deste primeiro anúncio está resumido em Cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos. A catequese era uma instrução mais pormenorizada sobre as principais verdades da fé e sobre tudo o que é necessário para viver como cristão. Oração, costumes, etc. Este ensino adaptava-se ao auditório, de origem, judeu ou pagão, como se observa nas catequeses de Mateus e de Lucas sobre a oração. A comunhão de bens era uma expressão desta comunhão de vida. Estendia-se de tal maneira a todos os âmbitos que todos os crentes formavam uma fraternidade, presidida pelos apóstolos e pelos ministros que eles foram deixando ao serviço das comunidades. A celebração. As reuniões litúrgicas eram um espaço privilegiado de encontro entre os crentes. Nelas, cantavam-se hinos, lia-se a palavra de Deus e repetia-se o sinal de partir o pão. As principais reuniões aconteciam para a celebração da Eucaristia, o batismo e a oração. Os escritos do Novo Testamento. Como já sabemos, os escritos do Novo Testamento foram redigidos na segunda metade do século I depois de Cristo. Tendo em conta a sua origem, podem agrupar-se em 4 blocos. Tradição paulina recolhe a tradição de Paulo e dos seus companheiros, tomada das suas comunidades de origem, Antioquia, e alimentada com a sua experiência missionária. Reflete-se nas cartas de Paulo e nas que se lhe atribuem. Foi a primeira que escreveu. A tradição sinótica é herdeira de uma abundante e fiel tradição acerca das palavras e das ações de Jesus. Fixou-se definitivamente por escrito por volta do ano 70 d.C. nos Evangelhos de Mateus e Marcos e na dupla obra de Lucas. Tradição joânica. Conservou-se o Evangelho de João e nas suas cartas. Tem uma visão muito mais particular de Jesus e reflete uma experiência eclesial diferente das outras tradições. Outros escritos do Novo Testamento: Hebreus, Apocalipse, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro e Judas. São difíceis de catalogar. O que podemos dizer é que todos estes escritos são de origem judaico-cristã. Na realidade, cada um deles nasceu num contexto concreto para responder a situações e perguntas concretas. Alguns são escritos mais ocasionais, cartas, outros pretendem conservar as recordações sobre Jesus, evangelhos, ou sobre as origens do cristianismo, Atos. Outros, finalmente, tentam animar as comunidades em tempos difíceis. Serão aos Hebreus e Apocalipse.